Glória a Deus, chegando com mais uma palavra de Deus nesse dia. Hoje se encontra em Mateus capítulo 1. A palavra hoje se encontra em Mateus capítulo 1 a seguir. Mas antes vamos orar. Aleluia. Meu Deus e meu Pai, já começando, Senhor, aleluia, pedindo licença para entrar na sua presença, meu Deus, mais uma vez nesse dia, Senhor da glória. Deus, que o Senhor possa, meu Pai, abençoar a cada um, Pai, a cada uma que entrar por esse conteúdo, Pai, por este canal, além dos olhos, aleluia, histórias de fé, glória a Deus. Deus vai de encontro, Pai, a cada um dos seus filhos, de suas filhas que vai entrar por esse conteúdo, Pai, que eles venham ouvir, Pai, e praticar a palavra. Deus, que essa palavra entre, aleluia, e fica no coração de cada um, Pai, que não só, aleluia, eles vão ouvir e entrar no ouvido e sair no outro, mas sim eles vão ouvir e vai direto para o coração. Aleluia, Senhor Deus, eu já apresento também, Senhor, a cada um daqueles, Senhor, seus filhos, Pai, aleluia, que está também, Senhor, nos hospitais, Pai, eu apresento, Senhor, aleluia, maternidade, Pai, eu já apresento a UTI, Senhor. Deus, tantas pessoas, Pai, na UTI, aleluia, Pai, vai lá, Senhor, de encontro a essas almas, aleluia, Pai, Deus de poder e de glória, que o Senhor possa, Pai, devolver o fôlego de vida para essas pessoas, que elas possam saber e entender que só o Senhor é Deus, aleluia, só o Senhor é o médico dos médicos, só o Senhor pode fazer o que o homem não pode, só o Senhor vai aonde o homem não pode ir, aleluia, Pai, vai de encontro agora, Senhor, Deus, levanta quem está caído, Senhor, dá uma injeção de ânimo a quem está fraco, ó Pai, Deus, vai de encontro agora, Senhor, a cada um dos seus filhos, Senhor, Deus, é em nome de Jesus que eu te peço nesse dia, Papai do céu, fica conosco, Senhor, é o que eu te peço, meu Deus, fica conosco em nome de Jesus. É isso aí, meus irmãos, já peço para você deixar o seu joinha, aleluia, não custa nada, irmãos, e através do seu joinha o conteúdo chega em mais e mais pessoas, mas desde já, eu já peço também para você, se possível, deixar o seu comentário, amém, meus irmãos? Irmãos, e já quero fazer aqui o apelo para você também, você que não é crente, você que não é cristão, quero falar para você que ninguém vai ao Pai senão por Ele, tá bom, irmãos? Ei, você que está também precisando de fazer uma nova aliança com Cristo, eu não sei o porquê, mas pode ser que você possa estar, aleluia, quebrado sua aliança com Deus, com Cristo, então renova sua aliança, aleluia, e fica na fiação de Deus. Aleluia, e você que nunca aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, porque Jesus está voltando e Ele não quer, aleluia, que a sua alma vai perecer no fogo eterno. Então, aleluia, glória a Deus, aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Vamos para a palavra de Deus nesse dia que se encontra em Mateus capítulo 1 a seguir. Vamos para a palavra. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aleluia. A Abraão nasceu Isaque, a Isaque nasceu Jacó, a Jacó nasceram Judá e seus irmãos. Aleluia. A Judá nasceu de Tamar, Farés e Azará. Aleluia, glória a Deus. A Judá nasceram de Tamar, Farés e Zará. A Zarés nasceu Sion. A Sion nasceu Arão. Aleluia, glória a Deus. A Arão nasceu Abinadab. A Abinadab nasceu Nazon. A Nazon nasceu Salmão. Aleluia, glória a Deus. E a Salmão nasceu de Raabe, Oás. A Boaz nasceu de Rute, Obed. A Obed nasceu Jessé. Aleluia, glória ao nosso Deus. Ele é poderoso. Aleluia, glória a Deus. Santo de Israel. Aleluia.
E a Jessé nasceu o rei Davi. A Davi nasceu Salomão, daqui fora a mulher de Urias. Aleluia. A Salomão nasceu Roboão. A Roboão nasceu Abias. Abias nasceu Asaf. Aleluia. Aleluia. A Asaf nasceu Josafá. A Josafá nasceu Jorão. A Jorão nasceu Osias. Aleluia. Glória a Deus. A Osias nasceu Joatão. A Joatão nasceu Acás. A Acás nasceu Ezequias. Aleluia. A Ezequias nasceu Manassés. A Manassés nasceu Amon. A Amon nasceu Josias. E a Josias nasceram Jecom e aí seus irmãos. No tempo da deportação para a Babilônia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Depois da deportação, aleluia, glória a Deus. Depois da deportação para a Babilônia, nasceu a Jeconas. Salatiel, a Salatiel nasceu Zorobade. Aleluia. A Zorobade nasceu Abiúde. A Abiúde nasceu Eliacom. A Eliac nasceu Azor. Aleluia. E Azor nasceu Sadoc. A Sadoc nasceu Aponacna, nasceu Eliúde. Aleluia. E a Eliúde nasceu Eleazar. A Eleazar nasceu Matã. A Matã nasceu Jacó. E a Jacó nasceu José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até o Cristo, 14 gerações. Ora, no nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. Aleluia. E como José, seu esposo, era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Aleluia. Glória, glória a Deus. Ela dará à luz um filho, a quem chamará de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A cantarabasúbia cantarábia. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. Aleluia. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aleluia. Aleluia, Senhor. E José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher. E não a conheceu enquanto ela não deu à luz o filho,
e pôs-se o nome de Jesus. Aleluia. Esse foi o capítulo 1, aleluia, de Mateus. Vamos para o capítulo 2. Aleluia. Deus é bom. Continua aqui conosco, irmãos. Aleluia. Fique aqui conosco. Vamos ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Vamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Nas nossas almas. Aleluia. Vamos para a palavra. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntaram: aleluia, aonde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e com ele toda Jerusalém. E reunindo todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, pergunta-lhes onde a vir de nascer o Cristo. Aleluia. Aleluia. Responderão-lhe eles: em Belém da Judeia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Aleluia, glória a Deus. Então Herodes chamou secretamente os magos, e deles inquiriu com precisão acerca do tempo em que a estrela aparecera. Aleluia, glória a Deus. E enviando-os a Belém, disse: perguntai diligentemente pelo menino, e, quando achartes, participai-vos, para que também eu vá e adore. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Tendo eles, pois, ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto quando no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Aleluia. Ao verem eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria. Aleluia. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, no adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Aleluia, glória a Deus. Ora, sendo por divina revelação avisados em sonhos para não voltarem a Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Aleluia. E, havendo eles se retirado, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, fogem para o Egito, e ali fica até que eu te fale, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Cantarabás. Aí levantou-se, pois tomou de noite o menino e sua mãe, e partiu para o Egito. Aleluia, glória a Deus. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta: do Egito chamei o meu filho.
Aleluia. Então Herodes, vendo que fora iludido pelos magos, irou-se grandemente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo que havia em Belém e em todos os seus arredores, segundo o tempo que com precisão inquirias dos magos. Aleluia. Cumpriu-se então o que for dito pelo profeta Jeremias. Aleluia. Glória a Deus. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque ele já não existe. Aleluia. Mas tendo morrido Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que procuravam a morte do menino. Oh, aleluia! Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Senhor. Ouvindo, porém, que Arquelau, aleluia. Ouvindo, porém, que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, que temeu ir para lá, mas avisado em sonho por divina revelação, retirou-se para as regiões da Galileia. Aleluia. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que for dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Aleluia. Glória a Deus. O Santo de Israel. Aleluia. Jesus sofreu desde o nascimento, irmãos. Cantarabaçuba. Aleluia. Esse foi o capítulo 2. Vamos para o capítulo 3 de Mateus. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Aleluia. Ele deu seu Filho único, irmãos, para morrer naquela cruz. Jesus sofreu desde o nascimento, irmãos, e nós não queremos sofrer. Aleluia, nada. Vamos para a palavra. Naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia. Aleluia. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. Porque este é o anúncio, porque, aleluia, glória a Deus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aleluia, glória a Deus. Ora, João usava uma veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Aleluia. Aleluia, Senhor. Então ia ter com ele os de Jerusalém, de toda a Judéia e de todo a circos. Aleluia, glória a Deus. Então iam ter com ele os de Jerusalém e de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão. Aleluia. Aleluia, Senhor.
e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Aleluia, glória a Deus. Mas, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Aleluia, glória a Deus. Produzindo, pois, frutos dignos de arrependimento. Aleluia. E não queirais dizer templo de vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, irmãos. E já está posto um achado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bons frutos, é cortada e lançada no fogo. Aleluia. Eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar as alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Aleluia. A sua pá ele tem na mão, e limpará bem a sua ira, recolherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Aleluia. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Mas João o impedia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Aleluia. Jesus, porém, lhe respondeu: consente agora, porque assim os convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. Aleluia. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Cantarabaçu, cantarabas. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aleluia. Aleluia. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aleluia, Senhor. Oh, glória a Deus. Esse foi o capítulo, irmãos, 3. Vamos para o capítulo 4 de Mateus. Aleluia. O cantarabaçu, cantarabaçé. Aleluia, o Pai. O Santo de Israel. Vamos para a palavra. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aleluia. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Aleluia. Chegando, então, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Aleluia. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia.
Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Aleluia, glória ao nosso Deus. Aleluia. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te susterão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Aleluia. Replicou-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorás. Aleluia. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Aleluia. Ora, ouvindo Jesus que João fora entregue, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, os confins de Jebulon e Naftali. Aleluia, glória ao nosso Deus. Aleluia. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: a terra de Zabulon e a terra de Naftali no caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou. Aleluia. Desde então começou a Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. E Jesus, andando ao longo do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, nos quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Oh, aleluia. Santo de Israel. Aleluia. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aleluia. Eles, pois, deixando imediatamente as redes, conseguiu. Aleluia. E, passando mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e os chamou. Aleluia, glória a Deus. Estes, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguirão. Aleluia. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do rei
e curando todas as doenças e enfermidades entre os povos. Aleluia, Santo de Israel. Aleluia. Aleluia. Assim a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que padeciam, acometido de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curou. Aleluia. E de sorte que os seguiram grandes multidões da Galileia, de Decápolis e de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Aleluia, glória a Deus. Esse foi o capítulo, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 1 ao capítulo 4, aleluia, de Mateus, né? Aleluia, glória a Deus. Você que ficou conosco até esse momento, aleluia, vamos orar. Mas antes, irmãos, de orar, eu já quero fazer o apelo para você mais uma vez, irmãos. Jesus, a gente acabamos de ouvir aqui, irmãos, que Jesus sofreu desde o nascimento dele, irmão. E hoje, aleluia, Jesus quer te salvar, irmão. Jesus não quer que você pereça no fogo eterno. Jesus quer te salvar, então aceita, irmão, a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, acabamos, Senhor, de ouvir aqui a sua palavra, meu Deus, que se encontra, Papai do céu, aleluia, em Mateus. Senhor, darmos força, meu Jesus, ô Jesus de Nazaré, darmos força, Senhor, porque nós precisamos, Senhor, aleluia, que o Senhor darmos força ao Pai, nos alicerça, meu Deus, na sua presença a cada dia, Senhor. Meu Deus, continua com as suas mãos estendidas sobre nós, Senhor, sobre nossas famílias, ó Pai. Aleluia, meu Deus, assim, aleluia, meu Jesus, como o Senhor salvou, aleluia, como o Senhor curou tantas pessoas paralíticos, aleluia, tantas pessoas, Pai, que estavam precisando da cura naquele tempo, ó. Mesmo assim, o Senhor pode, Pai, curar pessoas no dia atual de hoje também, Senhor. Aleluia, Jesus de Nazaré. Oh, cantarabassúbia, cantarabassé. Aleluia, oh Pai, Deus de poder e de glória, estamos aqui, Senhor, crendo no sobrenatural do Senhor. Já estamos crendo que o Senhor está visitando pessoas nesse momento. Já estamos crendo que o Senhor vai fazer algo sobrenatural, aleluia, nesse dia, aleluia, Deus, nessa oração, Pai, que pessoas venham a ser impactadas com a sua presença, ó Senhor. Espírito Santo de Deus, vai de encontro agora, ó Pai, vai de encontro, Senhor, essa pessoa que está nos ouvindo, aleluia, Pai, eu te peço nesse dia, Senhor, aleluia, Pai, fica conosco, Senhor, é o que eu te peço, Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, muito obrigado por tudo que o Senhor ainda vai fazer, muito obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Meu Deus, eu também te peço, ó Pai, que todo mal, Senhor, saia em nome de Jesus, que todo mal que está assolando essa pessoa, saia, que todo mal que está assolando essa família, Senhor, todo mal que está assolando essa casa, toda legião de demônios, aleluia, na autoridade do nome de Jesus, sai, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Deus é bom, irmãos. Amanhã estamos de volta com mais conteúdos da Palavra de Deus. Você que já é inscrito, continua conosco. Você que ainda nunca se inscreveu, se inscreve. Aleluia. E não se esquece de ativar o sininho de notificações.